Vamos falar um pouquinho sobre o dosha pitta, dentro da perspectiva, do aspecto, né, de como esse dosha pitta está presente em todos nós, no funcionamento do nosso corpo, na nossa fisiologia. Eu vou seguir com o livro do Dr. David Frawley, Uma Visão Ayurvédica da Mente. As informações que vocês têm no material que eu mandei escrito são desse livro aqui, que chama Neti, Os Segredos do Yoga e do Ayurveda, então não vou repeti-las, né? Mas vou seguir aqui com uma informação que é complementar. Ela é praticamente a mesma com outras palavras. Isso é muito interessante dentro do Ayurveda, porque quando a gente fala de uma tradição, não existe uma novidade a ser apresentada, existe um outro ponto de vista a respeito do mesmo objeto de observação, percebem? Nós estamos falando da mesma coisa, os conceitos não diferem, mas cada autor vai trazer um ponto de vista que enriquece a nossa observação, né, do objeto de estudo que é a própria vida, né? Afinal, o Ayurveda é a ciência da vida. Então, Pitta, o fogo. O humor biológico relacionado com fogo se denomina Pitta, que significa o que cozinha. O fogo não pode existir diretamente no corpo, mas é encontrado em líquidos quentes como o sangue e os líquidos digestivos. Líquidos quentes como o sangue e os líquidos digestivos. Por essa razão, Pitta apresenta um aspecto secundário da água. É bem importante diferenciar a água em Pitta e a água em Kapha, tá? Por isso eu repeti a frase, né? Quando ele fala de líquidos quentes. Pitta rege a transformação no corpo e na mente, na forma de digestão e assimilação em todos os níveis, desde a alimentação até as ideias. Lembra que eu falei que corpo e mente são duas coisas diferentes, mas que se movimentam juntas, né? Os doshas, eles vão atuar tanto no corpo quanto na mente, tá? E à medida que a gente vai diferenciando isso, nós podemos refinar os nossos instrumentos terapêuticos ou nós podemos refinar as nossas práticas, né? Por exemplo, um Pitta na mente eu vou tratar com aroma, com descanso, com beleza, com boa leitura. Um Pitta no corpo eu vou tratar com alimentos, ervas, né? Plantas, enfim, chás. Percebam a diferença, né? Não é a mesma coisa. Então, quanto mais a gente identifica onde, né, qual é o local que o desequilíbrio se apresenta, fica mais tranquilo de pacificar. Até as cores, né, a cromoterapia e tudo mais vão tratar aspectos sutis como a mente e as emoções. Ele, Pitta, né, tem preponderância no sistema digestivo, particularmente no intestino delgado e no fígado, onde o fogo da digestão está em atividade. O fígado é um dos primeiros órgãos que se sobrecarrega quando tem excesso de Pitta, tá? E a gente não está falando das constituições individuais nesse momento, mas o rejuvenescimento ele considera isso, ele considera, de acordo com a constituição individual, o estilo de vida de cada um, qual é o órgão que eu preciso fortalecer ou tomar cuidado nas rotinas anuais que a gente chama de Ritucharya. Além disso, é encontrado no sangue e no sentido da visão, que corresponde ao elemento fogo. Pitta é responsável por todo o calor e luz, desde a percepção sensorial até o metabolismo das células. Então, toda a percepção é Pitta, no sentido de que, por exemplo, a nossa pele, ela vai digerir a luz, né, no processo em que é utilizada a melatonina. Quando eu não consigo digerir completamente a luz, então eu recebo a influência da luz, mas não consigo lidar adequadamente com ela, eu vou ter manchas, melasmas, sardas, pintinhas, e é por aí que a gente vai identificar quando esse dosha Pitta está mais presente numa pessoa ou em outra. Mas em todos nós, a digestão da luz pela pele, ela é uma função do dosha Pitta. Assim como a digestão em geral, no que demanda dos ácidos, né? E aí não estou mais falando aqui das enzimas digestivas, percebam a diferença. Vata atua na digestão com as enzimas digestivas
e com o tempo e a quantidade de liberação do ácido, o pita atua como o próprio ácido como substância, né? E como o próprio processo de transformação que acontece no intestino delgado, onde existe uma quebra, né, menor dessas moléculas do alimento mesmo que está sendo digerido. Assim também na nossa mente, né? Quando nós recebemos a informação, a adaptabilidade é elevada, mas o que eu vou fazer com essa informação, o meu discernimento, ela é mais pita, tá? E aí esses doshas agem muito junto, porque a gente recebe a informação, né? Tem esse tipo, esse amortecedor, essa resiliência, e depois eu vou processar isso. Quando eu vou processar, né? Quando eu vou transformar, quando eu vou organizar, aí eu já estou usando uma segunda força, que é pita. Então é metabolismo em todos os níveis. No que diz respeito à mente, pita rege a razão, a inteligência, o entendimento, a capacidade iluminadora da mente. Ele faz com que a mente perceba, julgue e discrimine, ou seja, separar certo do errado, né? Separar o que é meu do que não é meu, separar onde eu posso atuar do que eu não posso atuar. Esse discernimento, esse poder de decisão, essa discriminação, né, é pita. A raiva é seu principal distúrbio emocional, pois ela é impetuosa, nos enche de calor e ajuda a nos defendermos dos golpes que nos assestam de fora. Assestam é uma palavra diferente, né? Ou seja, esse pita tanto pode ser a força que eu uso para me defender, quanto a força que eu uso para agredir. Mas tanto ele explode em raiva, né? E a pessoa que tem uma porção maior de pita vai ter tendência à raiva, quanto a raiva no ambiente, a raiva que vem de fora. E eu diria também como emoções preocupação e competição, que são duas coisas que estão vindo muito nesse momento atual da humanidade, elas exacerbam esse pita em nós, tá? Então, hoje em dia, a competição, né, e as preocupações, elas têm balançado bastante o nosso dosha pita. E aí eu vou passar para o livro que tem 3 autores, Dr. Avinash Lilly, David Frawley e Dr. Subhash Ranade, né, a Ayurveda e a terapia Marma, porque ele vai pegar alguns pontos interessantes aqui. Em alguns pontos ele se repete, claro, né, porque é uma tradição, e em outros ele coloca de uma forma diferente. Ele coloca o dosha pita como o princípio da digestão ou termogênese. Eu gosto das palavras, né, daqui desse livro, porque ele coloca um pouco mais nos termos da ciência, assim, que a gente está acostumado. O pita representa tudo aquilo que altera ou condensa coisas. Ele é formado por fogo e água, né, com um aspecto oleoso de líquidos que dão combustível para o corpo. Então, olha só, ele vê o pita como combustível, né, como o que dá energia também, mas de uma outra forma. Percebam que a energia de vata, ela é aquela energia elétrica que dá o arranque no motor do carro. E o pita é o combustível que sustenta esse fogo funcionando para a transformação durante mais tempo. O pita é responsável pela conversão do alimento em calor, tecidos e materiais residuais. Ele controla a digestão e o metabolismo a partir do nível celular até o nível dos tecidos, envolvendo o corpo como um todo. É importante visualizar essa digestão a nível celular, porque quando a gente passa por uma experiência que a dieta chama, né, que eu chamo de desintoxicação, e que acredito que nesse grupo todas vocês já passaram, a gente chega numa digestão a nível celular, a nossa pele melhora, os nossos tecidos melhoram, algo muito sutil em nós melhora, isso é algo muito profundo, né? Porque por trás dos nossos tecidos tem essas unidades constitutivas que são as células. E o metabolismo, ele chega no nível celular, e quando a gente restaura esse metabolismo a nível celular, ele é um ganho de saúde assim inestimável. É isso que acontece quando a gente faz o processo da desintoxicação, que melhora tantas coisas que em alguns momentos fica difícil de definir, né? Mas aqui é o momento que a gente aprofunda o estudo e vai definindo todos esses resultados.
Seus principais distúrbios, né, de Pitta no caso, são a febre, as infecções, as inflamações e os sangramentos. Então é por aí que a gente vai entendendo nos diagnósticos quando esse Pitta está agravado, ou pelo menos quando está presente em alguma doença. No nível mental, o Pitta é responsável pela percepção, pelo julgamento e pela determinação, e nos garante clareza e discernimento para a mente. Emocionalmente, o Pitta cria propulsão e paixão, e seu principal destemperamento é a raiva, que nada mais é que uma espécie de calor ou fogo emocional. E aí vem o mais importante agora, que é o nosso grande objetivo de estudo, né? E o como chegar lá. A forma dominante ou sutil de Pitta é chamada de Tejas. Então, Prana, Tejas e Ojas, como eu já citei, são forças que sublimam a partir dos doshas. Quando o Pitta está equilibrado e com sua boa função no nosso corpo, ele vai sublimar, ele vai transbordar, ele vai trazer um algo a mais, que é essa essência chamada de Tejas, que proporciona um calor positivo, radiação e discernimento. O Tejas nos dá vigor sexual, coragem e a capacidade de lutar contra doenças e resistir ao frio. Tá? Então, Tejas, ele vai sublimar no nosso corpo físico, né, como uma resistência. O frio não me abala mais tanto. Eu sinto frio, eu percebo frio, eu posso não gostar dos dias de inverno, mas eu tenho aquela coragem, né? Eu saio da cama, eu vou para a vida. Essa palavra coragem aqui, ela é muito importante, porque muitas vezes quando a gente analisa planejamento, e a gente já falou aqui de planejamento e objetivos, tem um lugar que a gente trava, né? É a falta da coragem, no sentido de ir para a ação, de se movimentar, né? Isso tudo está relacionado ao impulso de Pitta e está relacionado a Tejas, né? Então, esse calor positivo, ou seja, não é o calor em excesso, não é o calor que faz mal. Radiação. Olha que palavra interessante. Radiação quer dizer, é uma energia, é uma vibração. É mais do que a energia do Vata, que é o entusiasmo, né? Eu poderia dizer que com essa palavra radiação, a gente sente isso em algumas pessoas, que é uma aura que se expande. E eu acho que se vocês já tiveram em palestras, assim, o pessoal que fala em grandes auditórios, né? Eu sempre uso esses palestrantes como exemplo, porque a gente entra nos ambientes e a gente sente uma energia que vem do palestrante, é uma radiação que vem do palestrante. E esse Tejas está muito presente quando a gente escuta um grupo de ideias muito concisa, uma palestra que tem começo, meio e fim, uma coisa que consegue te levar a um nível diferenciado de raciocínio. Tudo isso é Tejas. Tejas é o fogo, a luz da mente, né? Então, essa capacidade de ser luz na vida, de levar essa luz, ela está relacionada a Tejas. E aí, esse Tejas, ele é o Pitta em todas as pessoas. Isso não é uma característica das pessoas de natureza Pitta. Isso é uma característica do Pitta que sublima em cada um de nós. Então, é importantíssimo a gente perceber que esse é um lugar que nós também podemos alcançar, tá? Prana, Tejas e Ojas são lugares que todos nós podemos alcançar quando a nossa saúde sublima e vai além. E vocês podem perceber nesse exemplo que eu dei agora que ir além é ir além de si mesmo, né? Então, quando eu sublimo em saúde, eu também transbordo e vou trazer uma contribuição para a sociedade. Nosso próximo vídeo vai falar do Dosha Kapha.